Boa tarde. Eu prometi e voltei. Não consegui fazer 3 vídeos na semana passada, mas vamos lá no vídeo de hoje. Começando, vou mostrar um pouquinho para vocês a transformação. Eu tô no meu quarto. Voltei de novo o banquinho para aqui. Ali tá a florzinha, o vaso que a minha amiga me deu, lá de Angra. Tá aqui ainda, Terezinha. Tá me acompanhando. E não que eu precise de mesinha de cabeceira, tá, gente? Eu tinha tirado, mas é porque eu fiz uma mudança lá na cozinha e aí ficou sem lugar pro banquinho, eu voltei ele pra cá. Do outro lado não dá pra ter. Eu tinha um nichozinho preso na parede, mas eu retirei. Aqui em cima, o que mudou foi a pintura. Agora o meu quarto tá todo branquinho. Ali em cima, eu já mostrei lá no Instagram, meu marido quando fez esse complemento ali do guarda-roupa, porque meu guarda-roupa é comum de loja, tá? Não é planejado não. Mas ele ficou, deixa eu botar pra cá, pra vocês verem, que ele ficou num formato como se fosse planejado, porque ele entrou na risca, na largura do quarto. Porque quem acompanha sabe que onde está o meu quarto aqui agora, quando eu fiz a primeira reforma, era a minha sala. Era parte da minha sala. E aqui, do outro lado, onde está o meu quartinho de oração, meu quarto de guerra, meu cantinho de guerra, era a minha cozinha. E o banheiro era realmente onde está o banheiro agora. Só que eu transformei o lugar que era a sala, virou meu quarto. E aí a largura, a gente colocou essa parede extra aqui, e ficou um corredor aqui do lado. Na época da sala não existia essa parede, tá? Essa parede não existia, por isso que o quarto diminuiu um pouco de tamanho. Mas era a minha sala na primeira reforma, por isso que eu falo que eu fiz reforma da reforma. Teve os motivos para isso e vida que segue. Se vocês quiserem, eu posso até falar um pouco dos processos para chegar ao ponto que tá, mas agora esse é o ponto final e eu falei que eu tô cada dia mais minimalista. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que é minimalismo, porque muita gente, eu já ouvi piada de dizer, minimalista menos é mais, que é a maneira de enxugar a coisa, mas minimalismo é um conceito de vida, é um estilo de vida diferenciado. Menos não quer dizer pouco. E não quer dizer que não sejam coisas de qualidade, tá? Não é voto de pobreza. Minimalismo nada tem a ver com voto de pobreza. Minimalismo tem a ver de viver com coisas essenciais para sua felicidade. De repente, o cara não quer ter casa própria, mas ele quer ter uma Ferrari. E a casa que ele mora pode ser só tipo a casa desse tamaninho e a garagem da Ferrari. Não precisa ser uma mansão. Entendeu? Então, assim, já tem o outro que não vai querer ter carro. Não precisa de carro. Minimalismo é viver com o essencial para a sua vida, para aquilo que te faz feliz. Que te faz feliz, eu até nem gosto muito de usar essa palavra de feliz, que te faz alegre, porque felicidade para mim tem nome. Felicidade para mim é Cristo. É estar em comunhão com Cristo. Isso traz felicidade. Isso é felicidade para mim. Felicidade para mim tem nome. Felicidade é Jesus Cristo. Sem ela, não existe felicidade. O que a gente passa depois na vida sem Cristo, sem a felicidade de Cristo, é momentos de alegria. Então, o minimalismo me traz alegria, tá? Porque ele me tira da corrida dos ratos, da necessidade de ter e não ser. Porque a corrida do rato te leva, né? Muitos já devem conhecer, mas
É uma analogia ao hamster que fica ali rodando, 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 rodando na gaiola, naquela rodinha, e não vai para lugar nenhum e tá sempre naquela disputa. E na vida, as pessoas fazem o quê? Trabalha, paga boleto, dorme, come, trabalha, paga boleto, dorme, come, trabalha, paga boleto, dorme, come. E sempre está insatisfeita. Sempre está insatisfeita. E não consegue nem sequer ficar sozinha consigo mesmo por algum tempo. E o minimalismo vai fazendo você ir despertando para coisas que é prioridade e o que é urgente, porque tem diferença, tá? Tem diferença. Tem muita gente que fala, prioridade na minha vida é mais importante. Nem sempre. A urgência é mais importante, prioridade não. Então, assim, por que eu digo isso? Que a prioridade, um exemplo, se o meu filho ficar doente, eu vou largar tudo que esse problema dele houver necessidade da minha presença, eu vou largar tudo, todos e qualquer coisa e vendo disfarço de qualquer coisa para chegar até eles, tá? Por quê? Porque eles são minha urgência. Minha prioridade, eu posso ter a prioridade de fazer o ateliê, mas se o meu filho tiver em risco, a minha urgência é meu filho. A urgência, você não passa outra coisa à frente. Prioridade, sim. O ateliê hoje pode ser prioridade para mim, mas amanhã não. Agora, o meu filho é urgência para mim sempre. Deu para compreender? E o minimalismo vai de encontro a uma filosofia de vida que foi me dada a pensar na primeira reunião, quando eu matriculei o meu filho numa escola em Nova Iguaçu, que hoje em dia é Belfor Roxo. Na época estavam fazendo transição, porque Belfor Roxo estava se emancipando de Nova Iguaçu e tal. Quem é dessa área do Rio de Janeiro vai lembrar da Escola Santo Antônio da Prata. E numa reunião, a professora deu uma palestra lá, falando que é de pequeno que se torce o pepino. E também o contexto de que a gente precisa ser desnecessário na vida dos nossos filhos. Isso não foi nem uma palestra, tá? Do ser desnecessária não foi uma palestra. Foi uma orientação, em particular para mim, da professora, porque o meu filho não estava gostando de ficar na escola, ele brigava, ele esperneava, ele chorava e tal, mas depois ele ficava de boa e tudo mais. E eu sempre falo com as pessoas que eu conheço e que tenho amizade, que elas ficam falando, nossa, você me ajudou tanto, você é importante para mim, você é isso e aquilo. Eu falo, olha, eu já criei os meus filhos para eu ser desnecessária na vida deles. E eu vou me tornar desnecessária na sua também. A única pessoa para quem eu não sou desnecessária é para mim. Mas para todo mundo que está em torno de mim, eu sou desnecessária. Eu não sou necessária na vida de ninguém. Por quê? Vou explicar. Porque eu já fui muito criticada por falar dessa forma e viver dessa forma. Mas muitas pessoas falam assim, nossa, eu te admiro, você é isso, você é aquilo, porque eu tive essas percepções, essas mentorias, essas amostras, tá? E coloquei em prática e vi que era muito bom, que foi me libertando de muita coisa, tá? Quando eu sou desnecessária para os meus filhos?
Eu ensinei ele, vou dar exemplo simples, tá? Para vocês entenderem. Se eu ensinei o meu filho como amarra o cadarço do tênis, eles aprenderam. No dia seguinte, até aquele dia que todos os dias eu amarrava o cadarço do tênis do meu filho, eu era necessária para ele. Porque se eu não amarrasse o cadarço dele, ele iria sair com o cadarço arrastando, poderia cair, machucar e tal. Então, eu era necessária na vida dele. Do momento que eu tiro um tempo, ensino para ele como que ele amarra o cadarço do tênis. Observo, ele fez certo. Se ele não fez, ensino de novo. Eu vou ter paciência para ensinar de novo e de novo. E vou partir com observação. Ele está se empenhando em aprender? Tá. Então vai chegar o momento que ele vai aprender. Se eu ver que ele não está se importando em se aprender, eu tenho duas opções. Ou eu compro tênis sem cadastro, só com elástico para ele enfiar o pé e pronto, e eu não ser necessário ficar amarrando o cadastro dele pro resto da vida. Ou eu chamo ele para uma conversa séria e faço ele entender que ele é obrigado a aprender a amarrar o cadastro. São escolhas. Eu posso ter 3 opções. Ter ele para uma conversa séria que ele não vai gostar, ele vai me odiar por um tempo, mas depois ele vai ver que teve utilidade aquela conversa. Ele pode ficar dependente de mim e eu me sentir maravilhosa, grandiosa, porque, nossa, eu até hoje cuido do meu filho, até hoje é eu que amarro o cadastro do meu filho, nossa, porque sou a Marte, eu sou a rainha da vida dele, porque se eu não amarrar o cadastro do tênis dele, ele não vai conseguir nem sair de casa. Ou eu abro mão, não ensino ele, não mostro para ele que a vida ele tem que aprender e fazer coisas que ele não gosta, preparo ele para a vida. Ou eu me coloco no patamar de que eu sou a pessoa, a mãezona, ou eu largo de mão e vou arrumar um jeito mais prático. Compro mais tênis com cadastro. Compro com elástico. Ele enfia o pé, acabou e pronto, resolveu. Mas quando eu tomo tempo de ensinar, ter conversa difícil com ele e faço ele amarrar o cadastro e ele aprende e passa a fazer, naquele momento eu me tornei desnecessária na vida dele. Por quê? Eu não preciso mais amarrar o cadastro, eu não preciso mais ensinar nada, ele já aprendeu. Então eu sou desnecessária. Então na vida eu criei os meus filhos para ser desnecessária na vida deles. Eles não precisam de mim para nada. Eu treinei eles, eu ensinei eles a levar a vida deles sozinha. Sou necessária? Não. Eles dependem de mim? Não. Eu dependo deles? Não. A gente se ama? Muito. A gente gosta de estar junto? Sim. A gente bate papo? A gente conversa? A gente tem uma vida esquisita? Sim. Porque nós não somos necessários. Nós não vangloriamos de quanto o outro é dependente da gente. Nós somos independentes. E isso é minimalismo. Porque você vai tirando carga. Você tira a carga de você. Você tira a carga do outro. Imagina o fardo do meu filho se ele tivesse que trabalhar, estudar, dar palestra, fazer as coisas que ele faz, cuidar da saúde dele e ainda ter a obrigação de cuidar de mim, de ficar me dando atenção, de suprir minhas carências.
entendeu? Assim como também não é legal para mim ficar intrometendo na vida deles, tentando viver a vida deles, controlando a vida deles, dando pitaco na vida deles, infernizando a vida deles o tempo inteiro. Então, o minimalismo, ele é aplicado em todas as áreas da vida, não é só viver com menos coisa. Quando eu digo eu vou viver com menos coisas, porque agora meu quarto está simples, né? Livre de coisas, menos coisas para limpar, bem mais prático, né? Me sobra tempo para estar aqui gravando esse vídeo falando com vocês. Me sobra tempo para deitar, assistir uma série, me sobra tempo para estudar a Bíblia, me sobra tempo para ler um livro, me sobra tempo para ficar às vezes batendo papo com amigas. Então, o minimalismo é filosofia de vida. Não é viver só com menos. Não quer dizer que viver com menos é com menos qualidade. Eu tenho 6 jogos de lençol. Por quê? É um lavando, um na cama e um de reserva. Eu tenho 6 jogos de casal, porque esses 3 ficam para minha cama e os outros 3 são para a cama de hóspede. Sendo que eu uso todos os 6. Eu vou fazendo um rodízio. Lavei, tirei o lençol que tá em cima, botei na cama. Lavei o que tava na cama, eu venho e boto ele embaixo. Aí depois eu uso de cima. Até eu voltar a usar esse aqui, já se passaram 6 semanas. Então eu não lavo o lençol constantemente todos os dias. Toda semana. Então demora 6 semanas para eu chegar nesse que tá na minha cama agora. Hoje eu troquei a roupa de cama. Então, quando eu botar ele para lavar, que eu botar ele lá na pilha embaixo, vai demorar 6 semanas, 5 semanas até eu usar os outros 5 acima, para depois eu voltar nele. Então, o desgaste dele vai ser menor. E dos outros também, porque faço esse rodízio, tanto em lençol, toalha de banho. E, pasmem, a minha vida simples, minimalista, eu não vou em manicures, não que seja contra, para colocar unha postiça e tal, e fazer manutenção, e botar cílios e tudo mais. Mas o meu lençol é de 180 fios para lá. Eu não tenho menor pudor em pagar 200, 300 reais num jogo de lençol para minha cama. Mas eu não pago 150 para botar um unha postiça e pagar mais não sei quanto para botar um cílio, botox, essas coisas, não. Eu quero conforto da hora que eu for dormir, sentir a cama aconchegante, abraçando, sem lençol de bolinha, sem aquele lençol que você vira na cama, ele embola todo debaixo de você, ele solta tudo, ele se arregaça. Não. Minimalismo é você viver com o mínimo essencial e que te faça alegre, que te satisfaz. Então, cada um tem que achar, né? Cada um tem que procurar o equilíbrio daquilo que realmente satisfaz. Eu tô falando da unha, gente, porque assim, é a coisa que eu não trocaria, tá? Não quer dizer que esteja errado. Se a pessoa não se incomoda de não ter uma cama confortável para dormir, mas se incomoda com as unhas que não são lá feitas toda semana, de manutenção e aquela coisa toda, de boa, não estou criticando ninguém não, tá? Eu só estou tentando mostrar, e às vezes a gente, para mostrar, tem que exemplificar determinadas coisas. Isso não é crítica à pessoa que faz. Por isso, o minimalismo é um estilo de vida que a pessoa adota
E ela vai adaptar aquilo que é essencial para ela, como eu já falei. O cara pode ter uma Ferrari numa casa pequenininha, ou nem ter casa e ter uma Ferrari. Morar de aluguel e ter uma Ferrari. Isso é o que é essencial para ele, né? E é o mínimo que ele quer para se sentir bem, se sentir alegre. Diferente que o outro quer ter uma casa enorme e não tem carro. E cada um vai adaptando. Quando eu digo que eu adaptei ao minimalismo, foi nesse sentido, tá? E eu tive referência na minha família para isso. Quando eu digo família, na verdade não é na família, é nos parentes, tá? Não tive ninguém na minha família para ter referências a respeito disso. E, pelo contrário, sempre foi muito criticada. Agora, eu tive referência na minha infância. E isso é uma história que eu vou contar para vocês, porque é muito boa lembrança. Eu vou tentar entrar em contato com meus amigos lá de Caratinga para lembrar o nome, porque eu consegui vivenciar de novo na memória muita coisa, mas eu não consegui o nome da pessoa. Que eu digo que foi a minha primeira referência do minimalismo e a minha primeira referência de tiny house, né, que é casa pequena, o estilo menos é mais. Eu tinha entre 6 e 9 anos. Dos meus 6 aos 9 anos, eu via essa pessoa todos os dias, praticamente na minha vida. Eu via todos os dias a casinha dela, a tiny house dela. Então, assim, hoje em dia tem o nome de tiny house. Naquela época lá, todo mundo, né, tinha outra percepção daquela casinha. Nos dias de hoje, quem passasse ia falar, ia lá uma tiny house. Mas é isso. Mas isso vai ficar para um outro papo, tá? Eu só queria que vocês entendessem e começassem a ver na vida de vocês a questão do minimalismo. O minimalismo não é para rico e nem é todo pobre já é minimalista por natureza. Não. Tem pobre gastando aí o que não tem, né? Como tem frase pronta no Facebook e no Instagram. Tem pobre gastando o que não tem para impressionar quem não precisa, quem nem tá aí para a vida deles. Então, assim, se é para impressionar alguém, se é para apresentar para alguém, já perdeu o valor, porque o valor tá para ser para você e para sua família. E lembrando bem claro, tá? São um princípio bíblico. Família é você, seu marido e os filhos que você constituiu na sua família. Essa é a sua família. Você fez parte no passado, eu fiz parte no passado de um núcleo familiar dos meus pais. Eu fazia parte da família que os meus pais constituíram. No momento que eu casei, tive os meus filhos e o meu marido é a minha família. Isso é bíblico. Tá lá, Deus disse para o homem, deixará pai e mãe, ou seja, você vai sair desse núcleo familiar, vai se unir à sua mulher e os dois serão apenas um. Ou seja, um na construção de uma nova família. Ah, mas onde fica o pai e mãe? Onde fica? Do momento em que a minha família seja estruturada, leve princípios, tenha moral, seja respeitada, coisa que leve leveza para os meus pais, eu estou honrando eles. Tá?
E muitas das vezes, para você viver esse equilíbrio que Deus disse, ele disse para Abraão: saia de perto da sua parentela. Só que o que Abraão fez? Carregou um sobrinho dele junto com ele. Não preciso nem falar, quem lê a Bíblia sabe a treta que deu, né? Os perrengues que aconteceu. Então, minimalismo faz você compreender muita coisa. Muita coisa. E ter a leveza de vida. E viver a alegria do essencial. Tá bom? Um beijo e a gente continua esse papo ao longo de 2024, que eu elegi para ser a minha vida de plenitude. Plenitude porque eu aprendi e não coloquei em prática na minha vida tudo. E agora eu vou colocar o tudo na minha vida, tá? Em prática e vou vir compartilhando com vocês tudo que vai acontecendo, todas as mudanças, as lembranças e as coisas a gente vai ter nesse papo de segunda-feira, tá bom? Um beijo e até o próximo.